Começar nossa live. Olá, boa noite. Vamos começar nossa live de hoje, que é um tema super interessante, que eu tenho certeza que muita gente que me acompanha aqui tem dúvida, porque tem muita informação aí sobre o jejum intermitente, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Você que tá aí chegando, não esquece de deixar aqui comentários, de colocar suas dúvidas, de me falar quem você é, né, o seu nome, tudo, pra gente poder interagir. Falar de que cidade você está falando, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber pra gente poder interagir, tá bom? E aí, já vai colocando suas dúvidas, porque eu vou responder todas as dúvidas aqui ao vivo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Instagram a gente tem esse recurso, no Facebook ainda não, de você, quando você colocar a sua dúvida na caixinha de perguntas que tem aí, eu consigo respondê-la, tá? E eu consigo responder e mostrar pra todo mundo, e assim fica mais fácil, porque tem muita gente entrando e com certeza tem alguém que tem a mesma dúvida que você, tá bom? Então vamos colaborar, coloca aqui. Tudo sobre o jejum é hoje que você vai saber. Então, eu sei que é uma coisa que provoca muitas dúvidas, porque antigamente o que a gente ouvia falar? Que temos que comer de 3 em 3 horas, não é assim? E aí todo mundo, não, mas que história é essa agora, né? De parar de comer, a gente não tem que comer de 3 em 3 horas? E agora essa história de jejum, como é que é? E aí, o que vocês acham? Boa noite, gente, boa noite, tem um monte de gente chegando aí, que legal, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Não esquece de compartilhar essa live, tá? Sabe compartilhar? Aqui no Instagram tem um botão, no Facebook tem um botãozinho de compartilhar, mas aqui no Instagram eu sei que muita gente não sabe como compartilha live, mas é num botãozinho que é igual um aviãozinho, tá? É uma setinha com um tracinho no meio. Então eu vou pedir para você compartilhar com todas as suas amigas que querem emagrecer, que querem fazer jejum intermitente, porque não tem necessidade, não sente essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. Então compartilha lá com a sua amiga, com a sua prima, com a sua mãe, com quem você quiser aí essa live, porque não vai ser uma live, vai ser uma aula, gente, tá? Eu preparei um conteúdo bem legal para você que tem vontade de fazer o jejum, para você que tem essa curiosidade e talvez para você que já fez e deu errado, né? Fez sem acompanhamento nutricional, foi vendo aí as coisas na internet para fazer. Então, quero fazer para você também. Deixa eu só olhar aqui. Então, vamos lá. Vamos deixando as dúvidas que eu vou responder, tá bom? Mas pro final eu vou responder as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Então assim, jejum intermitente é algo é algo que muita gente já vinha me perguntando aqui nas minhas redes sociais. Ah, Lívia, fala sobre jejum. Ah, eu quero fazer jejum. Jejum emagrece, jejum não emagrece. E aí, como tudo na nutrição, tem um depende, né? Porque tudo vai depender muito de como que você faz, de qual é a sua janela, do que você come no jejum, de quantas horas você fica de jejum. E aí é isso que eu quero esclarecer para vocês. Então, assim, pra gente determinar, pra gente definir, conceituar o que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é você ficar um período de restrição alimentar. Você determinar que durante 5, 6, 7, 8 horas você vai ficar sem ingerir nenhum alimento, tá? Nenhum alimento. Então, isso é jejum intermitente. É novidade? Não, nenhuma. Por quê? Porque com certeza você já fez jejum intermitente outras vezes na sua vida sem saber que estava fazendo jejum intermitente. Por exemplo, quando você vai fazer lá um exame de sangue. Quando a gente vai fazer exame de sangue, dependendo do exame, a gente fica 12 horas sem se alimentar, não é verdade? Ou seja, você fez um jejum intermitente, você ficou aquele período que usou também o seu sono, né, para contar as horas, sem comer nada, depois foi lá, fez o exame e voltou a comer, né, que geralmente é no almoço, porque você faz o exame de manhã. Isso foi um jejum intermitente e você não sabia.
Tem pessoas também que fazem jejum por questões religiosas, né? Vão lá e fazem um propósito com Deus. Ah, eu vou ficar ali um tempo sem comer nada, né? Vou ficar ali em jejum, vou ficar em oração. Tem muita gente que faz também esse tipo de jejum. Ou seja, jejum não é uma novidade, é algo usado há muitos e muitos anos. Só que a ciência demorou a estudar isso como forma de saúde. Porque a ciência sempre estudou o que devemos comer e não o que não ficar sem comer, né? Os pesquisadores nunca tinham estudado isso. E aí tem um estudo de 2013 que começou a estudar isso, jejum intermitente, e daí foi tendo cada vez foram tendo mais estudos sobre esse assunto por causa dos impactos que o jejum traz na saúde, os benefícios que o jejum vai trazer para a saúde. Então, assim, Lívia, jejum é para emagrecer? Não necessariamente. O jejum, ele também traz benefícios para a saúde. Por quê? Porque quando você fica em restrição calórica, o seu corpo, ele cria uma adaptação. O nosso corpo, ele é altamente adaptativo. O tempo inteiro, ele está se adaptando às novas condições que você determina para ele, né? Condições de tudo, condições de temperatura. Por exemplo, se você vai para academia, você está lá treinando na academia, o que acontece? Você começa a suar. E aí as pessoas acham que estão emagrecendo, né? Porque eu tenho um monte de paciente que fala assim: ai, Lívia, eu tenho um problema, eu vou na academia e eu não suo, eu não emagreço. Não, gente, suor não é de emagrecer. O suor é uma adaptação do seu corpo ao calor, tá? Ao calor. Porque quando você tá lá treinando, tá lá correndo, o seu corpo, ele produz esse calor, né? Pelo atrito dos músculos. Ele faz essa produção de calor. E essa produção de calor interno, ele, para regular a temperatura, a gente sua. Tá? Então, o nosso corpo é altamente adaptável. O tempo inteiro ele está tentando se adaptar às situações que nós trazemos para ele. Gente, eu tô falando muito rápido, porque eu vou pensando, vou falando. Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo certinho? Estão conseguindo me ouvir? Que eu tô lá, tô indo. Deixa eu ver. Eita. Depois vou responder as perguntas, tá? Vou conceituar para que vocês possam entender do que se trata o jejum, como que a gente pode fazer, e aí depois eu vou responder todas as perguntas, sem dúvida nenhuma, tá? Conta aí comigo. Então, vamos continuar aqui. E aí, esses estudos foram vindo e trazendo os benefícios que o jejum gera. Então, os benefícios que ficar sem comer nada durante determinados períodos de tempo faz com que o nosso corpo crie adaptações metabólicas boas para o nosso corpo, como, por exemplo, a autofagia. O que é isso? As nossas células, elas têm o poder de, como se fosse comer células defeituosas, né? E aí, essas células defeituosas, muitas vezes, são células que vão gerar um câncer, por exemplo, né? E aí, o jejum, ele tem esse poder. Por isso que muitas pessoas fazem jejum não por emagrecer, mas pela longevidade. Porque cria adaptações que fazem esse tipo de coisa. Imagina lá, você ficar sem comer e acontecer os seus radicais livres, por exemplo, que a gente produz o tempo inteiro pelo próprio gasto de energia, pelo ambiente que a gente vive altamente poluído, pelos alimentos que a gente come industrializado, nós produzimos radicais livres. Radicais livres são como se fossem tóxicos para o nosso organismo, causando doenças como câncer e doenças inflamatórias. E aí, o nosso corpo, quando você está de jejum, tem o poder de eliminar esses radicais livres através, né, de
de vários processos metabólicos. Então, tudo isso é um benefício do jejum intermitente. Tá vendo? Então, o jejum intermitente não é só para emagrecer. Ele também vai te ajudar a diminuir inflamação, processos inflamatórios através dessa autofagia que ele faz. E aí eu quero responder a dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é: Lívia, mas não tem que comer de 3 em 3 horas? O que vocês acham? Tem que comer? Tem que comer de 3 em 3 horas? Lívia, comendo de 3 em 3 horas, então, que a gente emagrece? É obrigatório? Eu não gosto de tomar café da manhã. Eu atendo muitas pessoas que falam: eu não gosto de tomar café da manhã. Sou obrigada a tomar café da manhã? Eu não tenho fome. Então, assim, o que a ciência nos mostra? Que não há benefício em comer de 3 em 3 horas. Não há benefício, a não ser que você sinta necessidade, sinta fome. Se você sente fome, tudo bem você comer de 3 em 3 horas. Mas imagina lá uma pessoa que não tem fome de manhã, né? Como é o caso de muitas pessoas, é o seu caso? Se for o seu caso, comenta aqui pra mim, sim, que eu quero saber. É o caso de muitas pessoas, não tem fome para comer de manhã, mas aí, não, é obrigado a comer de 3 em 3 horas, né? Me falaram, é consenso que temos que comer de 3 em 3 horas. Não, isso não é verdade, você não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? Porque não é benefício. Já existem estudos comparando o jejum, então a pessoa ficar em jejum, pular o café da manhã, e uma pessoa que come ali de 3 em 3 horas. E aí mede glicose, mede insulina, colesterol, tudo isso não faz diferença para os nossos marcadores metabólicos. Então, comer de 3 em 3 horas não é mais benéfico do que o jejum intermitente. Por isso, fique tranquila se você não gosta de tomar lá o seu café da manhã. Você, de certa forma, está fazendo um jejum intermitente. O aumento, né? Muitas vezes, quando você come de 3 em 3 horas, e isso acontece muito, da pessoa ficar viciada em comer. Porque o nosso corpo, mais uma vez, ele se adapta. E aí, se você começa a comer de 3 em 3 horas sem ter fome, não tem fome, mas aí eu fui na nutricionista e ela falou que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. O que acontece? Daqui a uma semana você vai começar a ter fome, porque o nosso corpo se adapta a comer todos os dias nos mesmos horários. E aí, à medida que você vai comendo todos os dias ali de 3 em 3 horas, você vai começar a ter fome. E aí o que pode acontecer? Você aumentar o seu consumo energético e engordar. Por quê? Porque se você não tem fome, é porque você não precisa daquele alimento. E tudo que é excesso vira gordura. Todo excesso sobra. Excesso, gente, é sobra. E nosso corpo, ele pega esse excesso de energia e ele guarda como gordura. Então, o aumento dessa frequência aumenta esse consumo, a frequência das refeições, e pode levar ao ganho de peso, tá? Mas o quê? O aumento da frequência alimentar, então, não é determinante para o sucesso, né, da dieta, e diminuir o número de refeições já se mostra, através de estudos científicos, ser benéficos ao nosso metabolismo. Então, em que melhora? O que o jejum pode melhorar na sua saúde? Diminuir a glicose, diminuir a insulina, diminuir a frequência cardíaca, né, o número de batidas aí do coração, para quem tem isso muito acelerado, tem algum problema cardiovascular. Diminui a pressão arterial, isso tudo, gente, são estudos científicos, tá? Então, eu tô pegando todos esses dados de estudos que já existem comprovando a eficácia aí do jejum intermitente. Mas o que? Aumenta o GH. O GH, ele é um hormônio produzido aí durante o sono, e o GH, ele vai facilitar o seu ganho de massa magra. Massa magra é músculo, é o que a gente quer, né? Todo mundo quer ganhar massa magra, não só
pela questão de emagrecimento, mas pela questão também de sustentação do nosso corpo. O que sustenta o nosso corpo é o músculo, nós precisamos dele para nossa proteção e para nossa sustentação, tá? Outra pergunta muito frequente. Lívia, mas se eu fizer jejum eu vou perder massa magra. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que vai consumir ali o glicogênio muscular e vai acabar com essa depleção tendo perda de massa magra. Já existem também vários estudos que comprovam que, óbvio, você fazendo um jejum com acompanhamento, né, comendo direitinho, porque a janela você tem que comer ali as coisas certinhas. Não há depleção para você perder essa massa muscular, porque mais uma vez o nosso corpo ele vai se adaptar e vai começar a oxidar gordura. E aí entra por que o jejum emagrece. Porque o nosso corpo vai se adaptando, né, à diminuição da glicose. E, gente, da onde que vem essa glicose, que é energia para o nosso corpo? Principalmente dos carboidratos, né? Que é daí que as pessoas têm um medo gigante de comer o carboidrato. A fonte de glicose são os carboidratos. Então, quando você faz jejum, você fica aquele tempo ali sem se alimentar, aquele tempo sem comer o carboidrato. E o que acontece? O nosso corpo, da onde ele tira? Se você... Imagina, não tá dando mais. Um dia você estava dando carboidrato, bastante comida, bastante energia. E aí no outro dia você começa a fazer jejum. O que acontece? Sim, de primeiro momento, ele vai começar a tirar essa glicose do fígado, principalmente do fígado, porque o fígado é onde tem maior estoque lá do glicogênio. Então ele tira o glicogênio se transforma em glicose e é usado lá pelas nossas células. E vai usar também do músculo, que é aonde o glicogênio está estocado em segundo lugar. O primeiro é o fígado. E depois disso, ele começa a se adaptar. E com essa adaptação, ele começa a usar gordura como fonte de energia e para de usar lá a glicose. E é tudo que a gente quer, porque tudo que a gente quer nessa vida é oxidar gordura, não é? Quando eu falo oxidar gordura, é lá no termo que as pessoas usam, queimar, né? Queimar gordura. Então, o que a gente quer é oxidar gordura. E aí, o jejum, ele faz isso quando é bem feito. Deixa eu ver aqui, gente, tem um monte de comentário e tal. Do Facebook eu não sei, mas eu não tô conseguindo ver os comentários. Do Facebook eu não tô conseguindo ver. Mas depois eu vou ver e vou responder, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Isso. Opa. Fiquem tranquilos que eu vou responder as perguntas, tá bom? Beleza. Tem uma abinha aqui. Ok, então vamos lá. Quais são os tipos, tá, gente? Quais são os tipos de jejum? Lívia, então tá, eu quero começar a fazer como que faz, quais são os tipos de jejum. Nós temos o jejum de 8 horas. O que é o jejum de 8 horas? É praticamente o tempo que você vai dormir, não é? Geralmente nós dormimos aí 8 horas para quem consegue, né? Para quem tem essa sorte de dormir 8 horas. Então, você foi lá, dormiu 8 horas, já é o seu período de jejum. Ou seja, esse jejum não vai te ajudar a emagrecer. Esse jejum já é meio que fisiológico, já é o que você faz. Nós temos o jejum de 16 horas, que já melhora, né? Que é, vamos dizer assim, você parou de jantar. Você jantou às 8 da noite, então você para de comer às 8 da noite e você vai voltar a comer no almoço lá, meio-dia. Basicamente, você vai pular o café da manhã e a colação, certo? Esse é o jejum de 16 horas. Então, se você quer começar a fazer jejum, comece pelo jejum de 16 horas. Por quê, gente? Porque não adianta você querer ir para um passo avançado, né? Fazer um jejum de 20 horas, fazer um jejum de 18 horas. Comece pelo básico. Então,
vou começar a fazer jejum. Gostei, tá bom? Então começa pelo jejum de 16 horas. Pula lá o seu café e pula a colação, vai direto para o almoço. Eu sei que para muitas pessoas isso é fácil. Se é fácil para você, significa que o seu corpo está adaptado, significa que isso não vai dar certo para você emagrecer, tá? Então, se você já faz isso, isso não vai funcionar para você emagrecer, porque o seu corpo já está adaptado, tá bom? Isso é só para quem... Lívia, pra mim, eu não consigo acordar e não tomar café. Eu tenho muita necessidade de acordar e tomar café. Então, esse tipo de jejum vai ser benéfico pra você, tá? Então, existe o jejum de 16 e existe o jejum de 18 horas, que ele já é um pouquinho mais avançado. Então, o que que é? Vamos dizer que você parou de comer lá às 18 horas, você jantou às 18 horas, vai parar de comer, vai voltar a comer meio-dia no seu almoço, ou seja, já é um tempo maior de jejum. E aí existe o jejum de 20 horas, você vai parar de comer à noite, a hora que você determinar, só não deixa isso para muito tarde, tá? No máximo 8 horas da noite você para de comer, porque existem coisas ali no sono que podem prejudicar o seu emagrecimento, se você comer muito tarde. Então, para aí de comer no máximo 8 horas e volta a comer no seu horário de almoço. Esse tipo de jejum é o jejum mais fácil da gente fazer, concorda? Por que, Lívia, é mais fácil? Porque você vai pegar o período do sono. Então, o período do sono vai estar contando como seu jejum e aí facilita, né? E acaba que de manhã você vai se envolvendo ali com as suas atividades, quando você vê, pronto, já chegou a hora do almoço. E aí é um jejum mais fácil de fazer. E existe o jejum, que é um jejum bem difícil de fazer, que é um jejum avançado. Se você nunca fez, não faça, não começa por esse jejum, que é o jejum de 24 horas, que é um dia inteiro sem comer. Ou seja, você para um certo horário, só vai voltar a comer lá no outro dia. É um jejum bem sacrificante, por isso você não deve fazer em dias consecutivos, tá? Então, nunca em dias consecutivos. Você vai fazer em dias espaçados, você pode fazer aí 1 ou 2 vezes na semana o jejum de 24 horas, se você quiser, tá? Nunca, jamais sem acompanhamento. Somente com acompanhamento aí do seu nutricionista. Não vai dar louca, tá? Ah, assisti uma live, assisti a live da Lívia, ela falou que é legal fazer jejum, vou fazer o de 24. Não, de hipótese não, em alguma. Só você precisa ter um acompanhamento nutricional, precisa ver os seus exames, precisa ver se você usa medicamentos, se você tem doenças crônicas ou não. Então, existem vários fatores aí que entram na balança na hora da gente prescrever um jejum, principalmente de 24 horas, tá? Então, se você tá começando o jejum de 16, já é um jejum que vai trazer benefícios tanto para sua saúde quanto para o seu emagrecimento, ok? Estão gostando? Tá cheio de pergunta aí, pode deixar que eu vou responder, tá? O que eu vou dar seguimento aqui ao meu pensamento, tá? O que eu tinha planejado para falar com vocês, e aí no final a gente vai responder as perguntas. Dúvida, muito comum. Lívia, ok, mas o que eu vou comer na minha janela de refeição? Porque concorda, se eu parei se eu jantei às 8 da noite, eu só vou voltar a comer meio-dia, então eu tenho do meio-dia às 8 da noite do outro dia, que é a minha janela de refeição. E aí, o que eu vou comer nessa janela? Eu posso comer tudo que eu quiser, porque eu fiquei 16 horas em jejum, e aí agora eu posso ir às forras? Não, é aí que as pessoas erram. Erro número 1 das pessoas que fazem jejum é isso. Elas ficam um período de jejum e na janela de alimentação elas saem comendo tudo que elas querem. Então não funciona assim. Jejum não é uma compensação. Jejum é uma adaptação, tá? Então não, você precisa comer bem. E comer o que, Lívia?
alimento de verdade. Você precisa comer comida de verdade. Você nada de comer alimentos industrializados, né? Alimentos processados. Então, isso não vai entrar. Então, o que você vai comer? Parou lá, vou comer no almoço. O que você vai dar preferência no seu almoço? Arroz integral, quinoa, legumes, verduras e uma fonte de proteína, que pode ser ovo, pode ser lá o bife de peito de frango, pode ser uma carne, né? Carne qualquer, uma carne magra de preferência. É isso, comida de verdade, pratinho, comida de verdade. Vai ter brócolis, vai ter cenoura, vai ter beterraba, vai ter um arroz integral ou uma quinoa e vai ter lá a fonte de carne. Pronto, almocei. E aí chegou o lanche da tarde. De preferência, esse lanche deve ser proteico, conter proteína. E aí você pode abusar da sua imaginação, pode comer ovo, pode comer um pãozinho low carb, pode comer um iogurte com alguma fruta, tá? E aí vai, porque essa janela, gente, quem é minha paciente e tá aqui sabe, quem é minha paciente que está fazendo jejum, sabe que eu coloco bastante coisa para ela comer aí nesse período, porque a dieta nesse período não pode ser muito hipocalórica. O que é hipocalórica? Ter poucas calorias, né? Porque você só vai ter uma janela pequena para você comer, concorda? De meio-dia até as 8 da noite. E você dá os intervalos, gente. Ninguém consegue comer, né, horrores. Então você vai dando ali um intervalinho. Então acaba que o tempo para você comer é pouco. Então o que eu faço? Eu fraciono essas refeições. Eu coloco pouco volume em cada refeição, ou seja, ela vai comer um pouquinho ali de 3 em 3 horas para conseguir atingir a energia, as calorias que ela precisa para ela conseguir fazer as atividades normais do dia a dia, porque senão ela vai ficar com fraqueza, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar mal-humorada, né? Então isso não vai funcionar. Então, nessa janela de alimentação, é necessário atingir as calorias necessárias para o seu corpo funcionar e funcionar bem, né? E comer comida de verdade. Pouquinho de comida pra gente poder comer toda hora. Toda hora não, tá, gente? É exagero, é modo de falar. Mas vai ter que comer nessa janela de refeição para você atingir ali o volume. Porque chegou 8 horas, você não vai poder comer mais, tá? Faz sentido? Outra dúvida que as pessoas têm é: Lívia, o que quebra o jejum? Você deve estar aí assim, quero saber o que quebra o jejum. Porque, gente, eu escuto muito essa dúvida. O que quebra o jejum? O que quebra o jejum? Qualquer alimento que contém calorias, né? Calorias. Existem alimentos que não vão conter, como água, né? Não quer engordar? Beba água. E aí, água você pode tomar. Café também. Então, gente, café é algo que facilita, assim, muito a vida de quem tá de jejum, né? Porque quem gosta de café, como eu, sabe que só de você beber aquele café já dá uma energia ali, uma renovada, e você consegue cumprir o seu objetivo. Então, café sem açúcar, tá? Totalmente sem açúcar. Então, água, café sem açúcar, chás sem açúcar, você também consegue, porque não tem caloria. E aí você vai falar assim, não, Lívia, mas o chá tem 0, sei lá de caloria. Isso não é o suficiente para tirar o seu corpo do jejum, tá? Para atingir, para gerar energia dentro da célula. Então, tranquilo, água, chá, café, todos sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Puro. Então, isso aí não vai quebrar o jejum, tá? Tem dúvida, gente? Acho que eu falei assim tudo sobre jejum. Se tiverem dúvidas, podem falar aqui, que eu vou respondendo, tá? Vou dar uma olhada aqui pra gente ver o que as pessoas estão falando. Gente, usem a caixinha, tá? A caixinha de dúvidas, porque aí eu consigo ver melhor. Então tá, pergunta da Nalva.
Nalva 27 Alves, tá, Nalva? Tô respondendo pra você. Quantas vezes na semana posso fazer o jejum de 16 horas? Nalva, assim, depende, tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que eu passo o jejum de 16 horas todo dia. Ela vai fazer todo dia jejum de 16 horas. Todo dia. Dependendo da estratégia que você passa. Porque, por exemplo, para essa paciente, eu nem estou focada no emagrecimento. Eu estou focada que o corpo dela se adapte a usar gordura como fonte de energia. Lembra que eu falei que uma das adaptações benéficas do jejum é parar de usar a glicose, que vem lá do carboidrato, e começar a usar gordura, oxidar a gordura, queimar a gordura, que é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é oxidar a gordura. Então esse é um dos benefícios do jejum. E aí tem pacientes que eu passo ali o jejum todos os dias para que o corpo comece a causar essa adaptação, de começar a entender que a gordura pode ser fonte de energia, que ele não precisa da glicose, que ele pode usar a gordura que já está no seu corpo estocada. E aí eu faço essa adaptação durante um determinado tempo e depois eu mudo a estratégia. Então a pessoa faz o jejum ali todos os dias durante um tempo, depois eu mudo totalmente a estratégia. Então ele já aprendeu a usar e aí eu venho com uma nova estratégia para que ele não entre em platô. Lembra do efeito platô, que é você parar de emagrecer, né? O corpo se adapta com aquilo que você está dando todo dia para ele, com aquele tipo de energia que você está dando todo dia para ele. Então antes que ele entre no efeito platô, eu mudo a estratégia nutricional para que aí sim a pessoa comece a oxidar gordura. Aí sim ela vai começar a emagrecer. Porque, gente, olha só, o nosso corpo é uma máquina que você vai ensinando ele. Ele vai se adaptando conforme as condições que você traz para ele. E aí, você tá um tempo ali fazendo jejum. É no primeiro dia que ele vai aprender a oxidar gordura? Não. Ele tá aprendendo. Você dava fonte de carboidrato, de energia o tempo todo para ele. Ele estava acostumado. Ele tá lá procurando ainda a glicose. Então não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro. Tem gente que vai se adaptar, causar essas adaptações metabólicas que eu acabei de falar para você com 7 dias. Só com 7 dias que o corpo começa a oxidar a gordura, a usar a gordura como fonte de energia. Olha só. Tem gente que começa a se adaptar com 3 dias. Ótimo, poderosíssima essa pessoa que já começa a usar a fonte de gordura aí no 3º dia de jejum. Mas muita gente não consegue, tá? Muita gente demora a ter essa adaptação do corpo, a usar a gordura como fonte de energia. Então, Nalva, eu tô dando uma explicação super para que você entenda que cada caso é um caso, mas de forma geral, você pode, Nalva, começar a fazer jejum 16 horas, dia sim, dia não, tá? Então, um dia você vai pular o seu café da manhã, vai direto para o almoço, no outro dia você vai comer normal. E aí você vai fazendo, dia sim, dia não, você pode ficar de jejum, já vai ter aí alguma adaptação para o seu corpo. Lívia, como que eu sei que meu corpo está se adaptando, está queimando gordura? Existem alguns sinais, tá? Que é o hálito cetônico, que a gente fala, ou o mau hálito, né? Quando fica com um hálito assim esquisito, de fome, muitas das vezes é um sinal, é um sintoma, né? Que você está começando a oxidar gordura, que você está começando a se adaptar ali com o jejum, a usar os corpos cetônicos. Tá? Então, existem alguns sinais e tem inclusive um aplicativo que você pode usar para saber se o seu corpo está tendo esses sinais. Gente, eu me esqueci do nome do aplicativo, é Jejum alguma coisa, mas depois vocês podem me perguntar no direct que eu vou responder. Tá bom, Nalva? Espero ter esclarecido a sua dúvida, Nalva. Então, vou resumir. De princípio, você pode fazer jejum dia sim, dia não. Por quê? Porque depois você não vai
saber, né, trocar estratégia, como eu venho fazendo com as pacientes, para estimular essa oxidação de gordura. Então, você está começando a fazer, está fazendo sozinha, esse já pode trazer algum resultado. Então, vamos lá. Pode tomar café sem açúcar no jejum? Pode, gente. Gente, sem café não dá, né? Assim, eu não funciono sem café. Então, pode tomar café. Sem açúcar, tranquilo. Pode sim. Vamos lá. O que devo comer depois do jejum 16 horas? Então, gente, na maioria das vezes, como que a gente faz o jejum 16 horas? A gente para de comer lá às 8, jantou, acabou. Não vou comer mais nada. Só vou voltar a comer no almoço. O que você vai comer no almoço? Comida de verdade. Comida. É isso. Você vai comer comida, o que deveria ter no seu prato todos os dias. Legumes, verduras, uma fonte de proteína. Óbvio, gente, que você não vai usar fontes de proteína, por exemplo, frito, empanado, que isso com certeza vai atrapalhar o seu resultado, tá? Então vai usar lá um peito de frango, vai usar uma carne magra, tá? Tranquilo. Pode usar uma omelete, pode colocar uma omelete com legumes, pode fazer uma omelete com legumes, que fica legal. Então é isso. Pode usar pode usar arroz integral, pode usar quinoa, que também fica bem bacana, tá? Deixa eu ver, tem mais perguntas aí? Descobri que estou pré-diabética. Posso fazer o jejum intermitente? Bárbara, oi Bárbara. Bárbara, a sua condição é muito específica, Bárbara. Por quê? Porque tudo depende, como que tá a glicose, como que tá a insulina, como que tá a curva glicêmica. Então eu teria que realmente te acompanhar, ver lá os exames para responder isso. Isso é sério, tá? Eu não entraria com jejum de início para você, não. Acho que tem outras estratégias muito boas que vão te beneficiar, trazer mais benefícios que o jejum. A gente pode usar, por exemplo, Bárbara, uma low carb. Então a gente começa com uma low carb, porque a low carb já vai trazer esse benefício de diminuir a glicose, tá? Diminuir ali o uso da insulina, e depois a gente entraria com jejum, vendo ali como que tá os seus exames. Então, em conjunto com os seus exames, a gente consegue definir estratégias boas e não tão sacrificantes para você. Porque, gente, muitas das vezes tem pessoas que não querem fazer jejum, que não gostam de ficar sem comer, que é muito sacrificante. E aí, gente, pra que fazer jejum, tá? Então, não faça só porque é modinha. Não faça só porque é modinha. Lembra, ontem eu fiz um post, se você não viu, quando acabar a live, vai lá no meu post para você dar uma lida ali com atenção no post que eu escrevi sobre a banana. E uma das coisas que eu falei gente, o que emagrece é déficit calórico. O que emagrece não é jejum, o que emagrece não é low carb, tá? O que emagrece é déficit calórico. Então, se você diminuir o seu consumo calórico, você vai emagrecer, fazendo low carb ou não, fazendo jejum ou não. Então, para que, às vezes, você provocar tanto estresse, né? Tanto estresse na sua vida, às vezes poxa, é um sacrifício você ficar sem comer porque a sua família tem o hábito de sentar à mesa para tomar café, por exemplo, e aí, poxa, Lívia, eu não quero ficar sem tomar café com a minha família, aí você faz porque é modinha. Gente, não, tá? Não precisa. Existem várias outras estratégias que a gente pode usar para você emagrecer sem trazer prejuízos à sua vida social. O centro do emagrecimento é você. Aprenda isso, tá? Aprenda isso. Você é o centro do emagrecimento. O emagrecimento tem que ser focado no paciente e não na dieta. Então não existe isso, gente, de nutricionista low carb. Eu vou na nutricionista low carb. Gente, eu já ouvi esse tipo de absurdo. Isso é absurdo. Não existe nutricionista low carb. Primeiro que nem existe pós-graduação em low carb. Low carb é uma estratégia nutricional, assim como jejum é uma estratégia nutricional, tá? Então não existe isso.
O emagrecimento é centrado no paciente e é centrado nas necessidades daquele paciente, no estilo de vida daquele paciente. Não adianta, gente, eu te passar uma dieta maravilhosa, super da moda, cheio de goji berry, cheio de farinha disso, farinha daquilo, sal rosa do Himalaia, se você não vai seguir, se aquilo para você é totalmente fora da sua realidade. Você vai pegar aquela prescrição e vai fazer o quê? Colocar na geladeira e nunca mais olhar. Como é o caso da maioria das pessoas. Vai na nutricionista, paga a consulta, cola na geladeira e nunca mais olha. Por quê? Porque tem coisas ali que não fazem parte do seu estilo de vida. Então, lembre-se disso, quem manda é você. Quem manda sou eu, você, paciente, você é o centro da consulta. Você é o centro. O resto, a dieta, vai se adaptar ao seu estilo de vida. É assim que funciona. Se não for assim, você vai fazer o jejum ali, tá, Bárbara? Ou Miriam, tem um monte de gente aí que tá assistindo. Você vai fazer o jejum por um tempo e depois vai largar tudo. Vai largar, porque você vai falar, nossa, eu não aguento mais não tomar café da manhã. Eu não aguento mais ficar 16 horas sem comer, né? E aí vai largar e vai adiantar de quê? Você fez todo um sacrifício, fez toda uma adaptação no seu corpo para depois abandonar no meio do caminho. Isso não vai funcionar. Não faça dieta porque é modinha, tá? Faça aquilo que funciona para você, para o seu estilo de vida, né? De acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua vida social, de acordo com a sua família. É isso, é essa a melhor dieta, né? Com certeza essa é a melhor dieta e com certeza é aí o maior erro das pessoas. As pessoas erram muito porque fazem dietinha da moda que não funcionam para elas, tá? Aparecida, eu costumo tomar muita água, ótimo, né, Aparecida? Que aí a água também já vai te dar uma saciedade, concorda? Quando você bebe muita água, você já fica assim mais saciada e consegue ali ficar um tempo a mais sem comer. Vamos lá que tem mais pergunta. Oi, Kellen. Voltei no radical, estou fazendo como até às 10 e depois volto a comer às 5. Meu Deus! Kellen, por favor, não. A Kellen já foi minha paciente, né, Kellen? E não faça, tá, Kellen? Isso não pode. Não adianta, não vai adiantar. Você sabe disso, você sabe que isso não vai adiantar. Você vai fazer isso durante o período de tempo e depois você vai ficar, ai, não aguento mais, vai abandonar e vai efeito rebote. Porque aí você larga tudo e fala, ufa, ainda bem que acabou esse negócio de ficar sem comer esse tempo todo, esse negócio de jejum, agora eu vou às forras, né? Isso não funciona, tá? Isso não vai funcionar, isso só vai trazer pra você efeito sanfona, né? Que é aquele emagrecimento, emagrece, engorda, isso realmente não vai funcionar, tá? Depois, a Kellen teve Covid, gente. A Kellen teve Covid, né, Kellen? Ficou internada, foi bem grave o estado dela. Então, isso te assustou, né, Kelly? Mas tem que pensar, gente, que a nossa saúde, o nosso corpo, presta atenção nisso. O nosso corpo, ele é resultado das nossas ações diárias. O seu corpo é resultado das suas ações diárias. Então, Kelly, não adianta agora você ficar super radical, porque eu tenho certeza que você ficou mega assustada e tenho certeza que você está preocupada agora com a sua saúde, poxa, melhorar minha imunidade, comer melhor, mas foca em mudar o seu estilo de vida, em todos os dias comer bem. Todos os dias comer bem, sabe? Todos os dias estar no seu prato comida de verdade. Todos os dias ter o mínimo possível de alimentos processados. Gente, o que são alimentos processados? É tudo que vem em pacote. Tudo que vem em pacote, tudo que vem embalado, né, no mercado, são alimentos
processados. Então, biscoitos, lasanha congelada que as pessoas comem, pipoca de micro-ondas que as pessoas comem, Não, e pior é que tem um monte de biscoitinho com nome fit, muitos, tá, gente? Com nome de fit, que não tem nada de fit, que são totalmente industrializados. Então, isso não vai funcionar. Diminua o uso de industrializados e coma mais comida de verdade, tá, Kelly? Estou fazendo esteira com 30 minutos. Deixa eu ler o que ela falou. Até ir acostumando. Isso aí é top. Agora eu gostei. É isso. Então, tá começando a fazer alguma atividade física, é isso, é mudar o estilo de vida. Poxa, antes eu era sedentária, eu tava comendo mal e agora, pouco a pouco, eu vou começar a melhorar o meu estilo de vida. Eu vou começar a praticar alguma atividade física, eu vou comer melhor. Poxa, no almoço eu comia muito mal, eu não comia legume, não comia verdura nenhuma e agora eu vou começar a inserir mais legumes, mais verduras na minha refeição. Eu comia muita fritura, eu comia muita carne frita, né? E aí com molho, barbecue, com molho branco, por aí vai. E aí eu vou dar uma diminuída nisso e vou começar a comer carnes mais magras, que não deixam de ser gostosas, não é verdade? Então, só você fazendo isso, Kelly, a sua saúde já vai melhorar, pode ter certeza, tá? Coma mais comida de verdade. Se eu tenho algo aqui para resumir isso tudo, coma comida de verdade e diminua a ingestão de alimentos industrializados. Estou comendo salada, isso, verdura, legumes, proteínas e no intervalo chá. Nossa! Perfeito! É isso, Kelly. Só que não é isso durante 10, 15 dias, não. É isso a vida toda. É focar nesse estilo de vida. Foca nisso, tá? As exceções vão acontecer? Vão. Como acontecem comigo, como acontece com qualquer um. Existem dias de exceções, existem o dia que você vai comer uma pizza, existe o dia que você vai sair, vai ser aniversário de alguém, você vai comer um bolo e tá tudo bem, tá bom? As exceções existem, mas a gente não pode esquecer do que é a regra da nossa vida. Tem que ter uma regra, tá? Então a regra qual é? Comer mais comida de verdade, comer menos alimentos processados, alimentos industrializados, tá bom? Gente, vai completar 1 hora de live e o Instagram vai me derrubar, tá? Que o Instagram ele só aceita que a gente fique aqui ao vivo durante 1 hora. Então, espero ter respondido as dúvidas, mas se eu não respondi a sua pergunta, faz o seguinte, lá nos meus stories eu sempre coloco uma caixinha de pergunta ou me manda no direct, tá bom? Que eu vou responder, faço outra live e a gente vai conversando por aqui, tá? Então, adorei estar com vocês. Não esquece, gente, de apertar o aviãozinho, de compartilhar, porque isso vai me ajudar a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, se você tem alguma amiga que tem um interesse em saber de jejum, que tem um interesse de emagrecer de forma saudável, sem fazer dietas restritivas, compartilha aqui, clica no aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom, gente? Obrigada pelo contato, né, pela interação que vocês tiveram aqui na live. E semana que vem eu vou voltar, vai ter uma live super especial com uma nutricionista minha convidada falando de emoções e alimentação. Então, se preparem que vai ter muita coisa boa, tá? A Kelly, agora não tem mais jeito, o SUS foi grande, como disse para a doutora Mônica, tem 3 fatores, hipertensão, obesidade, tipo sanguíneo A, não posso mudar. É isso aí. Obrigada, Yara. Ai, legal. Gente, adorei estar com vocês. Tenham uma ótima noite, tá bom? Não esquece, compartilhem essa live. Mandem aí para um monte de amiga para que elas possam estar aqui nas próximas, tá bom? Um grande beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.